Existe uma coisa dentro de nós que se chama sangue. E quando as nossas emoções estão exaltadas, o nosso sangue, ele ferve, né? Ou seja, as nossas emoções em algumas situações, ela passa a ser descontrolada. A gente age por cima das emoções e não com a razão. Isso é um momento muito perigoso, né? Onde e muitas vezes nós saímos do nosso controle, falamos coisas que não gostaríamos de falar, certo? Porque envolve os nossos parentes, envolve tudo aquilo que a gente gosta, envolve o sofrimento das pessoas, envolve o meio ambiente, os animais, tudo isso que está envolvido nessa grande tragédia em Brumadinho. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Marcão, tá? Do canal Revelando a Bíblia 2020. Hoje é dia 30 de janeiro de 2019 e eu quero discutir com vocês alguns aspectos que a sociedade não pode desviar o seu foco, certo? Como eu disse, hoje é dia 30, já faz 5 dias que ocorreu o acidente, a grande tragédia em Brumadinho. E diante dessa situação, os agentes que estão lá no resgate, né, todo o pessoal que está envolvido lá, eles estão presenciando o que está acontecendo. É uma área muito grande, é uma área muito extensa. Talvez você não pense e acredite nisso, porque as imagens que são proporcionadas pela televisão, por algumas redes sociais, talvez te dê a impressão que é uma área pequena. E talvez te dê a impressão que são muitas pessoas envolvidas, e não são. Certo? É um pequeno contingente de pessoas que estão envolvidas no resgate. E aí, o que acontece? Os agentes, né, diante da passagem desses dias e diante da dificuldade do resgate, porque não é uma coisa fácil. Se você já pisou em lama, ficou com o pé atolado até a canela, até o joelho, você sabe que é muito difícil andar no meio do barro, no meio da lama. Então imagine para esse povo, né? Vou compartilhar uma imagem aqui do próprio Estadão. Imagine esse povo todo, esse pessoal guerreiro, certo? Que fica lá o dia inteiro debaixo do sol, correndo risco de vida, né? Correndo risco de ficar atolado, correndo risco de se contaminar com alguma coisa, correndo risco de se machucar. Então esse pessoal é guerreiro, esse pessoal está sofrendo também, e não é fácil. Você já imaginou se esse pessoal pisa em algum lugar e afunda e não tem a oportunidade de ter um resgate, como alguns tentaram fazer aí no começo, e é por esse exato motivo que alguns locais começou e foram fechados, porque as pessoas foram ali pela emoção, né, tentar resgatar animais, tentar retirar corpos, tentar checar se tinha sobrevivente, porque as pessoas estão agindo com a emoção. E nessa hora, nessas situações, nós temos que agir com a razão. Nós temos que ser frios, certo? Como esses agentes, infelizmente, estão fazendo. Eles estão executando animais porque não tem como fazer o resgate desses animais. Vocês acham mesmo, como foi dito aqui pela Luísa Mel, né, o que ela disse? Ela disse que, eu não vou rodar o vídeo dela, tá? Se você quiser, você acesse o link aí na descrição do vídeo para você ver o que ela disse. Mas eu vou pegar um trecho do que ela falou aqui, porque isso gerou uma grande polêmica, né? Por conta desses agentes executarem alguns animais que não conseguem ser resgatados nessa região. E aí, uma das coisas que ela falou é o seguinte: eles querem assassinar os animais. Existem outras maneiras de sacrificar os animais. Esta não é uma delas. Bom, pessoal, eu não estou aqui para discutir se ela fez sensacionalismo, se ela quis aparecer, nada disso. O que eu quero dizer em cima dessa situação, que nós não podemos ficar dissipando as nossas energias, gastando as nossas energias com esse tipo de discussão. Isso não vai ajudar em nada nesse momento. Nós devemos continuar nas pesquisas aí, né, através de informações, principalmente para colocar os responsáveis
na cadeia. Ajudar quem realmente precisa de ajuda, continuar no auxílio, né, nos resgates, nessas buscas, inclusive por animais, que tem ainda animais vivos. Pode sim existir vida humana, isso ainda não está descartado, pode ser que exista. E aí existe uma grande diferença, né, de você afirmar que tem vida perdida no meio do mato, porque infelizmente até esse tipo de fake news começaram a produzir, certo? Inclusive com falsos advogados indo lá para enganar as pessoas. Olha só o nível de maldade das pessoas, se aproveitarem de um momento de fragilidade, né, das vítimas, de parentes das vítimas, e aí vão esses espertinhos, esses malandros do inferno tentar se aproveitar das vítimas e dessas pessoas. É muita maldade, mas muita mesmo. Então, voltando aqui, os agentes, eles estão vendo a situação dos animais. Vocês já imaginaram, né? E aqui eu me dirijo às pessoas que estão emocionalmente aí revoltadas, esse tipo de coisa, até para Luísa Mel também. Existe sim a necessidade de executar os animais, porque o resgate em alguns e determinados locais ainda é restrito, é difícil. Como eu disse, é difícil você andar na lama, e ainda sabendo que existem locais com mais de 15 metros de profundidade de lama. Essas pessoas não são bobas, essas pessoas também precisam preservar as suas próprias vidas. Elas estão lá na maior das dificuldades, tentando achar vidas, tentando resgatar vidas, inclusive animais, mas elas também estão correndo risco de vida. Então, se há necessidade de executar animais, tem que ser executado sim, infelizmente. Não é o que os agentes gostam de fazer. Não é o que eles gostariam de executar. Vocês acreditam mesmo que eles estão fazendo isso porque eles querem assassinar os animais que estão lá? Não é, os animais estão... alguns estão agonizando. Imaginem vocês, do dia 25, 26, 27, 28, 29, ontem que eles começaram a executar alguns animais. Vocês já imaginaram o sofrimento desses animais que estão lá desde o dia 25 sem beber água, sem comer, debaixo de um tremendo sol, tremendo de um calor o dia inteiro? Chega à noite, passa frio, certo? Correndo risco aí, com certeza, de hipotermia, né? E ainda com risco de terem algum tipo de fratura no corpo. Então, se esses agentes executaram alguns animais, é porque eles viram realmente a necessidade para que esses animais não continuassem com seu sofrimento, né? Aí existem outras formas de sacrificar os animais, sim, mas infelizmente não era essa o momento, não era esse o momento. Os agentes não podiam ir lá, injetar algum tipo de sossega-leão e depois colocar um remédio, digamos assim, uma injeção para matar o animal. Eles não vão fazer isso, infelizmente. Infelizmente tem que ser feito o mais rápido possível. Infelizmente é assim, né? Então o nosso foco para finalizar o vídeo deve ser esse. Não a Luísa Mel. As pessoas ainda têm grande dificuldade em se direcionar no foco, né? Como eu mostrei para vocês, existe um pequeno grupo de pessoas no resgate. Esse grupo poderia ser muito maior, mas muito maior mesmo. Mas é que tem dificuldade para rodar na área, tem dificuldade para entrar na área. Gente, quanto mais pessoas tiver ajudando no resgate, mais chance de encontrar sobreviventes, mais chances de resgatar vidas humanas e animais é maior. Agora entenda só
a situação, certo? O motivo pelo qual nós devemos focar nas coisas. Recusa de apoio do governo de Minas para ajuda de vítimas causou estranheza entre militares. Olha só, pessoal, é exatamente esse o foco, em cima da razão, não da emoção. É para cima disso que a sociedade deve ir. Para cima das autoridades, o que as autoridades estão fazendo, o que o governo de Minas está fazendo, né? Contingente de pessoas, precisa de mais pessoas, precisa dos militares. Vamos colocar mais pessoas, pessoas que são treinadas. Os militares são treinados, não é qualquer tipo de pessoa que vocês estarão colocando para fazer o resgate dessa situação. Não, são pessoas treinadas. Ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, informou que colocou todo o contingente à disposição. Estranheza e frustração era o sentimento entre os militares das Forças Armadas que estão de prontidão desde sexta-feira em Belo Horizonte para serem empregados em primeiro momento na ajuda tentativa de salvamento de pessoas que poderiam estar em áreas isoladas ou em meio à lama por causa do rompimento da barragem de Brumadinho, e depois para auxiliar no resgate dos corpos, na tentativa de diminuir o sofrimento dos que estão em busca de seus familiares. Olha só que estranho mesmo, né? Conforme o título da matéria. Colocamos todo o nosso contingente à disposição desde sexta-feira, mas o governo de Minas não nos requisitou e tem justificado que a área é restrita, sensível e que há pouco espaço para manobra, declarou ao Estado o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, ao ser questionado sobre o porquê de os soldados da Marinha, do Exército e da Aeronáutica não estarem participando da linha de frente dos trabalhos em Minas. Desde o início colocamos toda a nossa tropa à disposição, declarou. Em São Paulo, o porta-voz do Planalto, General Otávio de Rego Barros, reiterou que 1.000 homens do Exército estão de prontidão para serem empregados. Então logo o governo de Minas solicite apoio e eles entrarão em operação imediatamente. Os militares das Forças Armadas só podem agir se forem acionados pelo governo do Estado. O governo local está usando 3 helicópteros das tropas federais e os militares estão dando apoio às tropas israelenses que chegaram para ajudar na operação. Existe uma fake news também que estão promovendo aqui nas redes sociais, que é em cima do exército de Israel. Não foi o governo brasileiro que solicitou a ajuda ao governo de Israel. Não, pelo contrário. Foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, certo? Que se solidarizou para colocar à disposição a ajuda do seu governo de Israel, das tropas, de uma parte das tropas israelenses, que tem sim, né, uma grande experiência em algumas partes do mundo. Tem um material tecnológico que o Brasil não possui. Então eles se ofereceram. Não foi o Brasil que pediu, certo? Que fique bem claro, algumas pessoas que estão gerando fake news em cima dessa informação. Então, entendam que isso foi extremamente espontâneo por parte do governo de Israel. Continuando, o governo está usando 3... que eu já li e tal. Só um momento. Não, beleza. Finalizei. Então vocês entenderam que o governo de Minas Gerais, o atual governo de Minas Gerais, ele tem um contingente para ser acionado, que está à disposição, e até o momento, né, até este momento, ele não fez. Ele poderia acionar justamente, olha só que grupo pequeno, pessoal. Muito pequeno, esse grupo poderia ser muito maior, poderia existir
mais grupos, né? Mais grupos em vários locais, desde onde se rompeu a represa, né? A barragem de rejeitos, até aonde existe menor quantidade de lama, até o limite que eles podem alcançar. Então, na minha opinião, na minha visão, né? As pessoas não podem ficar dissipando as suas energias em coisas que não é do momento. Essas discussões emocionais devem ficar para depois. Essas discussões envolvendo aqui pessoas como a Luísa Mel, em cima da sua declaração, devem ficar para depois, não agora. Não podemos ficar dissipando as nossas energias, o nosso foco, agora, certo? E se for para os agentes tomarem essa decisão de executar os animais, eles vão ver por necessidade, não porque eles querem, não porque eles gostam, certo? Eles estão praticando e vão praticar isso por extrema necessidade, para livrar os animais dessa agonia, desse sofrimento. É triste ver que muita gente não tem noção, né, da tragédia, do estrago, não tem noção do que é lama, certo? 15 metros de profundidade de lama. E aí eu vi pessoas, várias pessoas se organizando no começo, né, para entrar no meio da lama sem ter noção, agindo por emoção e sem ter noção do risco que estavam colocando as suas próprias vidas. Como eu disse, pessoal, dentro de nós existe uma coisa que se chama sangue. E esse sangue, né, o nosso sangue, quando ele está emotivo, ele ferve. E é neste momento que nós precisamos esfriar as nossas emoções e agir para cima da razão, agir com a razão, focar, ter um objetivo e não entrar em distrações, como alguns querem, né, estão entrando em algumas distrações. Vamos focar nos responsáveis, vamos continuar focando no resgate, vamos continuar apoiando, orando, né, para que para que mais pessoas sejam resgatadas com vida, mais animais sejam resgatados com vida, e as nossas orações, né, dando força para esse pessoal que está no resgate, que não é fácil. Eles também estão colocando as suas vidas em risco. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.